Salve galera, como é que você tá? Espero que você esteja muito bem. Se tu gosta de conteúdo de culturas como música, filmes, livros, games, cultura pop, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like pra engajar. É tudo de graça e indolor. Vamos tomar um gole no café pra gente refletir um pouquinho, tá bom? Sobre o seguinte, sabe o heavy metal que surgiu lá no final dos anos 60, começo dos anos 70? Ele nem tinha esse nome para começo de conversa, mas era identificável por causa de um aspecto: barulhento. Heavy metal sempre foi um som muito barulhento, que estourava os tímpanos das pessoas, toda aquela coisa. Mas, vem comigo, a música não é barulho no fim das contas, não é um barulho organizado. Você não pega umas coisinhas que você chama de notas musicais, organiza entre si para fazer um barulho menos caótico? Pois bem, vamos lá. Eu vou pegar o violão aqui e tocar um acorde pra vocês. Vamos nessa. Isso aqui é bonito, né? Melodioso. Isso aqui é música. Tem notas musicais, está seguindo uma ordem, uma determinada ordem de acordes ali, que faz sentido. E esse som aqui é o som do aspirador de pó. E aí? É música? Você deve estar pensando: André, você ficou maluco. É óbvio que não é música. Beleza, vem comigo. E se a gente misturasse o som desse aspirador de pó com o som dos acordes do violão? É caótico, mas você não pode dizer que isso não é música. Esse som que vocês ouviram agora se chama Dream House, que é da banda Death Heaven, que vai ser o objeto de nosso debate hoje. O Death Heaven é uma banda de metal extremo, de black gaze. O que é black gaze? Black gaze é a vertente mais barulhenta do heavy metal, que já é um gênero conhecido por ser barulhento, misturado com shoegaze, que é uma vertente do rock ali, que surgiu depois do pós-punk, onde os guitarristas enchiam as guitarras de pedal. Então ficava aquele som caótico, quase um aspirador de pó misturado com guitarra, como eu mostrei pra vocês. Então, pro Death Heavy, pouco importa essa resposta, se qual que é a diferença do barulho e da música. Porque no final das contas, é uma banda que explora muito bem os barulhos e consegue pôr beleza em suas músicas. É uma banda relativamente nova, eles surgiram lá em 2010, tá? O nome deles vem de Death, de surdo, He Heaven, de céu, que veio do soneto 29 do Shakespeare. Mas essa junção de dois nomes foi inspirada no Slowdive, que é uma banda de shoegaze que os influenciou. Aliás, quais são as influências dessa banda maluca, tão extrema e tão bonita ao mesmo tempo? Você tem o próprio Slowdive, você tem outras bandas de shoegaze como My Bloody Valentine, Lush. Você tem o Cocktail Twins, que não é uma banda de shoegaze, mas influenciou muito essa galera aí do shoegaze. Aí você tem umas bandas de pós-rock, tipo Explosions in the Sky, Mogwai, Godspeed e o Black Emperor. E as bandas mais pesadas de metal, como por exemplo o Behemoth, Gorgoroth ou o Alcest. O Alcest também tem essa pegada de misturar metal extremo com shoegaze, dream pop, essas coisinhas assim. Bastante efeito na guitarra. A diferença é que o Alcest, o vocal é mais limpinho, né? O Death Heaven é mais gritado. Muita gente acha uma merda a mixagem do Death Heaven porque fala: mano, o vocal tá lá atrás, o vocal tá muito baixo, eu só consigo ouvir o cara gritando, não conseguindo entender o que ele fala, o que ele tá berrando. Mas na verdade o vocal é só uma coisa estética pra essa banda, tá? O vocal é só uma coisa estética, não importa muito o que o vocalista tá cantando, importa o sentimento que ele tá te passando, importa é a sensação que a música passa. É uma banda muito sensorial, tá? Os dois pilares da banda é o George Clark, vocalista e compositor das letras, e o Kerry McCoy, que é o guitarrista, compositor das melodias. Ele toca baixo em alguns discos. A discografia do Death Heaven é muito coesa. Já na primeira demo, lá pra 2010, eles gastaram $500 pra fazer essa demo. E não parece um EP mesmo. A qualidade é absurda. E vocês já viram que eles vieram pra ficar.
Tem uma influenciazinha ali do Alceste, que é uma banda francesa de black gaze, e dessa onda, assim, das bandas mais pesadas e mistura esse peso com beleza, as guitarras cheias de efeito. Parecia muito com eles. Demoraria um pouco para eles encontrarem o som, mas aí eles lançaram o primeiro disco em 2011 que chama Roads to Judah. Ainda apareceu o Alceste, mas eles falaram: puxa, essa banda tem potencial, meu amigo. Tem potencial, vamos aproveitar. Eles entraram de cabeça pra compor esse disco aqui que tem a capa rosa. O metaleiro vai olhar essa capa rosa e vai falar: mano, você tá brincando comigo? Você tá brincando que isso é um disco de metal com a capa rosa? Deixa a masculinidade frágil de lado, mano. Vai escutar esse disco que se chama Sunbather, Banho de Sol. Ele é um metal mais otimista. Ele tem as influências ali do pós-hardcore, do pós-rock. Então não espera uma coisa, riffzinho de guitarra, muitos solos, satanás, o capeta. Não, velho, é um disco que fala sobre a fragilidade da vida, sobre abrir o coração. Nossa, heavy metal falando disso, velho. Esquece todos os preconceitos que você tem, meu amigo. Esquece. E escute principalmente a música Dream House, que é a primeira do disco, aquela que eu toquei agora, que é uma das músicas mais lindas que eu escutei na década passada. Esse é o meu segundo álbum favorito da década de 2010, foi lançado em 2013. Velho, é diferente de tudo que você vai ouvir no metal. Eles desafiaram tudo que os metaleiros consideram como certo. E a música Dream House tem uma hora que ela fica mais parada ali com os dedilhadinhos. E aí você vê o vocalista gritando: isso é uma bênção! Eu estou morrendo! Eu quero sonhar! Eu quero sonhar! Ele grita com tanto afinco. Ele parece um anjo revoltado com a escrotice dos seres humanos. Esse disco inteiro é bom. Você tem que ter paciência também, porque as músicas são longas. Música de 7, 10, 15, às vezes 20 minutos. Tá bom? E é uma música pra você se concentrar só nela, tá? Se você pegar pra fazer alguma outra coisa que demande muita atenção, você não vai conseguir prestar atenção nos detalhes, tá? Então é uma música cheia de camadas, cheia de detalhes. É tipo o Shrek, os ogros e as cebolas. Tem muitas camadas. Então não é uma pista de guitarra só. Às vezes ele grava um monte de pista de guitarra, uma em cima da outra, pra dar uma cama. Um negócio assim, velho, como se eu tivesse mergulhado a cabeça no travesseiro. Ótimo. E aí em 2014 eles lançam From the Cattle Out the Coil, que é um single que ele pega essa levada do Sunbather e deixa mais pesada. Aí você vê uma guitarrinha de black metal querendo sair ali, que via essa influência pro próximo disco, o New Bermuda, que sai em 2015. Beleza? O New Bermuda é uma música que chama Bought Through the Water, que é um pouco mais pesado que o Sunbather. Aí ele já vem com umas influências, é quase como se fosse um emo, mas não chega a ser, pós-hardcore, screamo. Ali você vê o peso, você vê que é um disco um pouco mais sombrio do que o Sunbather. Pode ser que agrade um pouco mais os metaleiros mais exigentes, nem tanto assim, porque é uma coisa muito experimental, muito exótica para os ouvidos do metaleiro. Não vou apertar sua mão porque você não conhece Manowar, sacou? Beleza, mano. E aí em 2018 eles lançam Ordinary Corrupt Human Love, o amor ordinário e corrupto humano. Os nomes dos discos do Death Heaven são nomes fantásticos. Ele também é um disquinho mais pesado, a bateria já sai um pouco mais, já fura mais a mixagem. É um disco que ele tem umas estruturas mais convencionais de post-rock, parece muito Explosions in the Sky e Godspeed Black Emperor dessa vez. Você vê umas passagens limpas ali, uns dedilhadinhos de guitarra mais claros, mas ainda é pesado pra caramba. Escute a música Honeycomb. Eles trabalham muito com dinâmicas, é uma música longa, quase 10 minutos, mas ela não é chata, velho. Tem a passagem pesada, tem a passagem leve, a passagem pesada, e cada uma diferente uma da outra. Eles sabem muito bem compor uma música, costurar uma música de 10 minutos, aproveitar muito bem esse tempo longo que tem as canções. Acho muito massa isso. 2019, o cara que curte metal pesado vai gostar dessa música, Black Brick. Essa é metal pesado mesmo, não tem nada de shoegaze, guitarrinha mais leve, coisinhas angelicais não. Aqui é bater cabeça mesmo, uma coisa mais pura. Porém, se você começar a ouvir Death Heaven por essa faixa Black Brick, você vai se decepcionar se você for ouvir os outros álbuns. Não que sejam ruins, pelo contrário, Death Heaven pra mim pelo menos é uma banda sensacional, mas se você tá acostumado com metal e for ouvir o resto da discografia, vai dissotoar um pouco.
E vai destoar com o próximo disco que viria, tá? Infinity Granite. Aqui eles esquecem do metal, esquecem de vez, não tem nem vocal gritado, não tem nem gutural nesse disco. É uma coisa mais shoegaze mesmo, mais dream pop, psicodelia mais purinha. Ali é coisa mais nas nuvens mesmo. O peso eles deixaram de lado. É como se fosse um The Cure super vitaminado na psicodelia. Os fãs dessa onda aí de rock gótico, de dream pop, eles vão gostar desse disco. Isso aqui não vai agradar metaleiro de jeito nenhum. Porém, se você gosta de música mais leve, novamente, se você começar com Infinity Granite, aquele da capa azul, você vai escutar o resto dos álbuns e falar: nossa, que barulheira, meu irmão. Aquela coisa tão calminha, tão tranquila que eu ouvi aqui é diferente dos outros discos. E não é demérito nenhum. Por quê? Porque o Death Heaven gosta de se reinventar. Eles começaram se reinventando, trazendo uma nova roupagem, uma nova proposta que estava fazendo tanta falta pro metal, cheio de clichês, cheio de letras que dão uma vergonha alheia. Tanto dão uma vergonha alheia que o Death Heaven dá uma aula de como escrever letras no próximo disco, que é o que saiu esse ano, no finalzinho de março, que chama Lonely People with Power, Pessoas Solitárias com Poder. Puta nome, meu amigo, que puta nome. É um disco que parece mais com a era do Neil Bermuda, que é o disco que veio depois do Sunbather. Então os vocais culturais aqui eles já voltam, o dream pop com black metal tá ali juntinho, tem agressividade, você tem as passagens bonitas no meio dessa agressividade. É como se depois de dar um soco na cara do seu amigo, você chorasse de emoção e falasse: mano, me desculpa eu ter te agredido, velho, mas é que eu tô puto demais, eu tô muito bravo. Novamente, aquela parada do anjo decepcionado com as merdas que ele tá vendo os terracos fazerem. A música de destaque pra esse álbum que me fez cair no pranto se chama Amethyst. Que a letra... Olha isso, velho. Ele pega e fala: o que é a vida? Eu não sei. Eu só sei o seu preço. E aí tem outra faixa que me fez cair no pranto, que é Wynonna. Wynonna, ela começa agressiva, blast beat, aquela bateria... O cara macetando a bateria. Aliás, destacar os trabalhos de bateria do Daniel Tracy, que ele é um batera fantástico, e as melhores linhas de bateria do Death Heaven estão nesse disco. O Wynonna começa, então, como eu dizia, pesado. Daqui a pouco você vê um dedilhadinho de guitarra bonito, velho. É a luz surgindo no fim do túnel. A luz surgindo pra dar direção em tempos tão trevosos. As letras do Death Heaven são mais introspectivas mesmo, olha pra dentro de si mesmo. Você tá lidando com os demônios internos. Você sente raiva do mundo, você só quer um tempo pra se isolar pra não acabar fazendo merda. E você não vai fazer merda porque o vocalista George Clark, em vez de fazer merda, ele escreve letras. O berro dele é tão estético que você não precisa entender o que ele tá berrando. Só precisa sentir o que ele tá berrando, velho. O berro dele te dá vontade de berrar. E as camas sonoras de guitarra do Death Heaven fazem com que esses berros não sejam escutados. A sensação que dá é meio que sufocante, porque o cara tá berrando, ninguém tá escutando o que ele tá falando. Quantas vezes na vida você já não se sentiu assim? Você tá gritando, você tá falando e ninguém te escuta. Não fica claro pras pessoas o que você diz. Não é uma sensação de merda? Pois é, Death Heaven tá aí. Uma das bandas mais inventivas dos últimos tempos. Boa demais. Death Heaven. Eu recomendo, como menção honrosa, o Alcest, que é uma banda que influenciou o Death Heaven. É uma banda nessa levada, só que com os vocais mais limpinhos. Beleza? Se você gostou do vídeo e assistiu até aqui, já te agradeço demais por apoiar esse trabalho que eu faço com tanto carinho. Uma goladinha no café para terminar. É nóis. Muito obrigado.